Olá, olá! Hoje é dia 23 de setembro de 2020 e você vai conferir as principais notícias desta quarta-feira. Câmara aprova alterações no Código de Trânsito e texto segue para a sanção do presidente. Agências do INSS voltam a realizar perícias a partir de hoje. Alerta: cerca de 100 casarões do Centro Histórico correm risco de desabar. Sampaio e Moto começam a decidir o título do estadual. E mais, Flamengo supera desfalques e vence o Barcelona de Guayaquil. E hoje tem Superclássico Grêmio Internacional pela Libertadores da América. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Olha, se depender da equipe aqui da TV Difusora e do Bom Dia Maranhão, você vai ter um dia excelente, que já está todo mundo aqui vibrando nessa direção, tá bom? Muita paz, muita saúde para você, para sua família, você que nos acompanha na capital e também no interior do estado. E os amigos que nos acompanham pelas redes sociais aí, no mundo inteiro, né? Acompanhando a nossa programação pelas redes sociais. Você vai lá e registra no Facebook com o bairro que você está em São Luís, com a cidade que você acompanha o nosso Bom Dia. E a gente vai ter o maior prazer em registrar daqui a pouco. Que bom saber que você começou o dia com a gente. Estamos juntos aqui, mais uma vez, até as 8 horas da manhã, com muita informação quando chega o primeiro impacto. Bom saber que você está com a gente nessa manhã, viu? Estamos juntos aqui nesse dia 23 de setembro de 2020. Vamos lá, quarta-feira já começou. Vamos ver imagens da capital maranhense? Imagens de São Luís. Olha que bela imagem, gente. Que bela imagem a gente tem de São Luís, Baía de São Marcos. Baía de São Marcos a gente tem na tela nesse momento, a Baía de São Marcos em São Luís. Bela imagem a gente tem aqui de São Luís. E o tempo como é que tá, ó? Tá meio, né? O sol tá dando as caras, mas tem alguns locais da cidade aí com essas nuvens aí, como você está vendo na tela. Portanto, essa é a imagem que a gente começa o dia para inspirar você nessa manhã. É assim que a gente começa essa quarta-feira, com imagens de São Luís do Maranhão. Hoje, em São Luís, predomina o céu claro a parcialmente nublado e sem probabilidade de chuva. A mínima é de 25 e a máxima? A máxima chega a 32 graus, menos do que ontem, né? Ontem chegou a 39, muito quente o dia de ontem. A semana começou bem quente na capital maranhense. Bela imagem para você. Ao fundo aí a península, a gente tem a Baía de São Marcos nessa manhã, ao vivo para você aqui na Difusora. Vamos juntos com muita informação até as 8 horas da manhã. Vamos que vamos, aqui a informação não para. A Câmara dos Deputados aprovou alterações no Código de Trânsito e o texto segue agora para a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. A gente vai falar ao longo da semana mais detalhes sobre essas mudanças, mas entre as principais medidas está a proposta que aumenta a validade da CNH para 10 anos. Essa é apenas uma das mudanças, é a principal. Eduardo Bueno está com a gente, tem mais detalhes, tem mais informações, porque isso aí afeta a vida de todo mundo, não é não, Eduardo? Bom dia. Exatamente, bom dia para você, bom dia a todos, afeta a vida de todos os motoristas. Só que essa modificação para 10 anos, que foi aprovada aí pelo Congresso, ela só vale apenas para quem tem de 18 até os 49 anos. A partir dos 50 anos, continua valendo a regra atual, pelo menos o que foi aprovado no Congresso. E a partir de 70 anos, então, a renovação fica de 3 em 3 anos. Esse é um dos principais pontos, mas existem várias outras modificações. A outra, por exemplo, é na pontuação para que o motorista tenha, por exemplo, a carteira de habilitação suspensa ou perca o direito de dirigir. Essa pontuação foi aumentada para 20 pontos. Aliás, foi aumentada para 40 pontos. Atualmente é 20 pontos, ela foi aumentada para 40 pontos. Só que pelo que foi aprovado pelos congressistas, esses 40 pontos passam a atender a níveis. Isso se o motorista cometer uma infração gravíssima, isso é um outro exemplo que está sendo citado aí nesse projeto que agora segue para a sanção presidencial. Esse motorista, então, passa a diminuir essa quantidade de pontos para ter a carteira suspensa. Se ele cometer uma infração gravíssima, esse valor vai reduzindo até chegar aos atuais 20 pontos. Se ele cometer 2 infrações gravíssimas, então fica em 20 pontos e aí ele perde definitivamente o direito de dirigir, né? Aquela suspensão que atualmente vale para 20 pontos, seria
aumentada aí para 40 pontos com infrações leves, mas se o motorista, a gente está explicando melhor para você entender que está em casa, se o motorista cometer uma infração gravíssima, esse valor vai diminuindo, essa quantidade de pontos vai diminuindo. Foram diversas as modificações, esse projeto foi enviado pelo governo federal ao Congresso, inclusive o relator foi um deputado federal maranhense, o deputado do Democratas, Juscelino Filho, e ele fez várias observações, várias modificações. Inclusive, existiam alguns pontos muito polêmicos, como, por exemplo, a presença de embalagens de bebidas alcoólicas abertas dentro do veículo. Os senadores pretendiam tornar isso uma infração gravíssima, só que uma observação do deputado Juscelino Filho foi bastante importante no relatório que ele apresentou aí, já que ele era o relator desse projeto de lei. Ele disse o seguinte, que essa possibilidade das embalagens estarem dentro do veículo poderia representar que o passageiro estava bebendo e não o motorista, né? Então isso acabou sendo retirado da proposta. Enfim, foram diversas as modificações, entre elas, como eu já bem disse, com relação à quantidade de tempo e de pontos, né? De tempo para renovação e de pontos para a carteira de habilitação, mas tem um outro ponto também bastante importante desse projeto que foi enviado para o governo federal, que foi com relação à cadeirinha. Inicialmente, o governo federal pretendia, que essa infração de trânsito fosse retirada, mas agora ela volta de novo, ela permanece, melhor dizendo, como infração de trânsito. Esses foram alguns pontos desse projeto de lei que agora segue para a sanção presidencial. Voltamos ao estúdio do Bom Dia Maranhão. Obrigado, viu, Bueno, pelas informações. Informações importantes. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, porque são várias alterações. O Bueno destacou aí as principais delas. A gente vai continuar falando sobre o assunto aqui no Bom Dia também, ouvindo especialistas sobre essas mudanças. Olha, mesmo fora do período chuvoso, segue o alerta de desabamento de casarões tombados no Centro Histórico de São Luís. Quase 100 imóveis, para que você tenha uma ideia, estariam com algum grau de risco. Vamos ver. Segundo o último levantamento realizado pela Defesa Civil Estadual, 92 casarões na área do Centro Histórico de São Luís apresentam risco de desabamento. A maioria é um risco leve, 48. Só que existem outros 32 casarões com risco moderado e 12 em pior situação, de alto risco. Percorrendo o Centro Histórico de São Luís, é fácil flagrar imóveis em péssimo estado de conservação. Muitos, inclusive, escorados para evitar acidentes. Essas informações já foram passadas para o governo do estado e o governo do estado já tomou providência para fazer a manutenção dessas edificações. Ao todo, a capital maranhense tem 1.450 imóveis tombados pelo governo federal. O Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Maranhão atua o ano inteiro para evitar o desmoronamento do acervo arquitetônico colonial de São Luís. Além da Defesa Civil Estadual, outros órgãos atuam no monitoramento dos casarões aqui no Centro Histórico de São Luís, a exemplo do IPHAN e do Ministério Público. De acordo com o coordenador administrativo da Defesa Civil Estadual, ao órgão cabe, quando provocado, vistoriar os casarões e repassar a atual situação a quem é de responsabilidade. Nós fazemos a vistoria e logo em seguida nós confeccionamos um laudo, onde esse laudo vem informando a questão de gravidade da edificação, falando sobre o risco de desabamento, o risco de incêndio e todas as informações que a pessoa que solicitou achar necessário para que seja feita na edificação e assim manter a edificação em pé. É complexo o tema, uma legislação que trata do assunto, inclusive. O Estado tem feito seu papel nos últimos anos quanto a isso, mas os donos desses casarões também precisam cumprir a sua parte. O tema é complexo, a gente vai voltar ao tema aqui no nosso Bom Dia, mas fica o alerta aí, inclusive a gente não está no período chuvoso, imagina se a gente tivesse, né? Você viu a quantidade de casarões aí com esse risco que o Eduardo mostrou na reportagem. Vamos conferir o último boletim sobre Covid-19 aqui no Maranhão. A gente tem os números, os dados oficiais da Secretaria de Estado da Saúde aqui na tela. Último boletim divulgado ontem, 168.913 casos confirmados, desses 159.532 recuperados. 5.707 é o número de casos ativos, óbitos 3.674. Em relação aos novos casos, nas últimas 24 horas, o registro em São Luís de 100 casos, em Imperatriz de 62 e nas demais regiões de 803 casos. Portanto, esse é o boletim da Covid aqui no estado do Maranhão. É hora de conferir agora o nosso giro de notícias.
Uma equipe do Batalhão de Busca e Salvamento foi acionada a 48 quilômetros da costa maranhense para uma missão de resgate de uma vítima com fratura no fêmur no navio Avax. Se trata de um comandante de nacionalidade romena. O resgate delicado demorou cerca de 4 horas e precisou de suporte de um guincho do próprio navio para a realização com todos os itens de segurança de salvamento em altura. Mais de 100 mil contribuintes no Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores se regularizaram aproveitando os benefícios fiscais do governo do Estado. De acordo com dados da Secretaria de Fazenda do Maranhão, o Estado já recuperou aos cofres públicos mais de 52 milhões de reais em pagamentos integrais e 3 milhões em parcelamentos. Os benefícios abrangem tanto pagamentos de IPVA em atraso de 2020 quanto de anos anteriores. O prazo para adesão encerra dia 30 de setembro. A Caixa deu início ao pagamento de 428 milhões de reais da primeira parcela do auxílio emergencial residual para cerca de 2 milhões de beneficiários do Bolsa Família, com final do NIS 4. Ao todo, mais de 12 milhões de famílias cadastradas no programa foram consideradas elegíveis e serão beneficiadas. No total, a Caixa vai disponibilizar 4,3 bilhões de reais para mais de 16 milhões de pessoas. O pagamento do benefício obedece ao calendário habitual do Bolsa Família. O recebimento do auxílio emergencial é da mesma forma que o benefício regular. Você vai ver no próximo bloco, a agência do INSS deve voltar hoje a atender casos de perícias médicas. A gente vai acompanhar. E mais, Silvan Alves atualiza os principais assuntos na área de segurança. Nós vamos falar, inclusive, sobre um assalto a uma loja com reféns em Imperatriz. É um instante, a gente volta já já com o Bom Dia Maranhão. De volta, o Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora. Olha, os batalhões da Polícia Militar vão agir de forma integrada no combate aos crimes praticados em coletivos aqui na capital. Essa foi uma das definições após a reunião da alta cúpula da Segurança Pública e representantes do Sindicato dos Rodoviários da capital. A reunião foi a portas fechadas, mas assim que terminou a reunião, eles receberam a nossa equipe. Vamos acompanhar. Mesmo com a recente morte de Francisco Teixeira, motorista vítima de latrocínio, o número de ocorrências envolvendo o transporte coletivo permaneceu alto. Nesta parada de ônibus, que durante a noite registra grande movimentação, 2 pessoas foram baleadas em um assalto. Era por volta de 8 horas da noite quando os criminosos chegaram na parada. Depois de anunciar o assalto, eles ficaram com os pertences das vítimas. 2 delas tentaram sair, foi quando foram atingidas por disparos de arma de fogo. Os passageiros se sentem inseguros. A preocupação não é somente pela perda material. A gente não pode nem puxar o celular para ver a hora, porque não sabe quem vai dar a voz de assalto, o que vai acontecer. Eles não só querem levar, eles levam o pertence e a vida da pessoa. Insegurança durante os trajetos é a principal pauta do Sindicato dos Rodoviários e o que motivou uma reunião da entidade com toda a cúpula da Secretaria Estadual de Segurança. Nós esperamos bastante resposta de imediata da polícia. Como é que vai continuar, né? Os nossos planejamentos que já tínhamos, né, planejado há muito tempo e estavam aí parado, né, no sistema da Secretaria, e aonde também a deficiência muito aí nos terminais. O secretário Jefferson Portela diz que a ordem é que sejam tomadas medidas mais ostensivas. Nós vamos fazer um trabalho de inteligência para individualizar esses que têm práticas reiteradas de crimes. E isto não é um detalhe qualquer. É importante retirar de circulação as pessoas que insistem em praticar crimes. E este não é um problema exclusivo da polícia. Prender é uma ação material nossa. Mantê-los presos refoge a competência da nossa instituição. E precisamos de um judiciário que faça a política criminal entendendo que algumas pessoas prejudicam a paz social. O trabalho vai contar com ações ostensivas da Polícia Militar e um trabalho de mapeamento e investigação da Polícia Civil. A Polícia Ostensiva, com a sua ação de presença em toda a região metropolitana e intensificar as abordagens a pessoas que se encontram em coletivos. A Polícia Militar, nós já temos o diagnóstico onde esses crimes acontecem, com incidência, o tipo de criminosos, os seus modus operandi. Com base em toda essa informação que nós já temos, nós vamos centralizar nas seccionais, nas 4 seccionais de Polícia Civil, Norte, Sul, Leste, Oeste, toda a investigação
de roubo coletivo e cujas prisões decorrentes dessas investigações, elas serão aí feitas de forma integrada com a Polícia Militar. Vamos agora à participação de Silvan Alves aqui no Bom Dia. Vamos acompanhar, Silvan, para ver se na prática realmente esses números diminuem, porque está precisando. Está precisando diminuir. De lá para cá, da morte daquele rodoviário, nós já tivemos outros episódios, como por exemplo ali do Roque Santeiro, lá onde os passageiros acabaram linchando uma pessoa lá que supostamente queria assaltar o ônibus. Depois 2 passageiros baleados na parada. Isso mostra que não só os rodoviários estão vulneráveis, mas como também os passageiros, né, que acabam se transformando também em vítimas potenciais a partir do momento que tem pouco dinheiro hoje na gaveta dos ônibus, os caras partem para cima também dos passageiros. Silvan, alunos de uma autoescola na Rua 37, no IP São Cristóvão, eles foram surpreendidos por um assalto. Como é que foi isso aí? A autoescola fica ali nas imediações ali do terminal de passageiros ali de São Cristóvão. Um só indivíduo, ele chega, inclusive tem imagem das câmeras de segurança, quando ele chega na recepção, rende a funcionária lá da autoescola e vai direto para a sala. Ele já está na sala, né, ali o instrutor, né, que está de costas para cá, e os alunos, e ele lá na porta, lá na entrada, lá, esse de camisa cor-de-rosa aí, é o assaltante que acabou roubando todos os pertences, os objetos lá dos alunos, e também levou dinheiro e levou objetos também lá da autoescola. Ninguém foi preso. Aquela região ali do IP São Cristóvão, Jardim São Cristóvão, de manhã já havia ocorrido um assalto lá, onde os indivíduos aparecem, inclusive imagens de câmera de segurança mostram o cidadão caminhando na rua e aí ele é abordado por indivíduos que estavam no carro preto. E aí depois vem no período da tarde esse assalto aí na autoescola, onde um ladrão, um único assaltante, armado com um revólver, ele rende aí várias pessoas, haviam cerca de 20 pessoas, além da sala de aula, havia outras pessoas também, em outras salas também, outras dependências lá da autoescola, ele acabou roubando todo mundo. Silvan, um suspeito de homicídio foi preso na cidade de Buriti, no interior do estado? Esse caso aí, as imagens viralizaram aí nas redes sociais, onde os vizinhos gravaram lá, aquele senhor lá, é o seu Luiz, esse que faleceu, né? Eles entraram, um duelo aí, esse de camisa vermelha, é o Zé Pebinha, ele foi preso, né, depois de ter atingido esse senhor aí, com vários golpes de punhal. Eles entraram num duelo, são vizinhos lá, ninguém sabe ainda a causa dessa briga, né? Onde eles se desentenderam, um armado com um punhal e outro armado com um facão. E aí os vizinhos gravaram essas cenas aí no celular. E aí quando a polícia soube, infelizmente, o seu Luiz já estava sem vida. Zé Pebinha se escondeu e a família dele foi procurada pela polícia e acabou apresentando ele lá na delegacia lá de Buriti, onde ele foi autuado em flagrante por crime de homicídio. Obrigado, viu, Silvan? Até amanhã. Ok, até amanhã. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan Alves apresenta de segunda a sexta, gente, aqui na TV Difusora, o Bom Dia Maranhão. Daqui a pouquinho a gente vai falar de esporte. Hoje é dia de Sampaio e Moto pelo Campeonato Estadual. E hoje tem Libertadores da América com o Grêmio Internacional, um super duelo aí, rivalidade em campo. 2 times brasileiros se enfrentando na maior competição do continente. A gente vai ver já os preparativos para esse duelo entre Grêmio e Internacional com transmissão aqui da TV Difusora. Vamos mostrar também os gols de ontem do jogo do Flamengo. O Flamengo que venceu, apesar ainda de superar, inclusive, vários desfalques, né, na Libertadores da América por conta da Covid-19, não é? Vamos continuar falando de segurança aqui no Bom Dia, porque lá na região tocantina, olha só, por lá teve um assalto a uma loja com reféns, hein? Quem tem os detalhes ao vivo sobre esse assunto é o Marcelo Júnior. Ô Marcelo, bom dia. Olá, Adalberto, bom dia para você, para quem assiste o Bom Dia Maranhão na manhã desta quarta-feira. Pois é, ontem uma ocorrência registrada no finalzinho da tarde, início da noite, movimentou as forças de segurança pública aqui na cidade de Imperatriz. Cerca de 5 homens assaltaram uma loja de departamentos aqui na cidade. Esse assalto ocorreu da seguinte maneira: os homens chegaram na loja por volta de 17h30, 17h40 e simularam uma compra. E aí ficaram distraindo os vendedores, conversando com outras pessoas no interior da loja. 18 horas, encerrado o expediente, a loja fechou e aí eles deram voz de assalto. Renderam todos os funcionários
e outras pessoas que estavam no interior da loja. A loja fica localizada na Avenida Getúlio Vargas, no Centro Comercial de Imperatriz, uma das áreas mais movimentadas aqui da cidade. E aí os assaltantes colocaram essas pessoas, fizeram elas reféns e colocaram dentro de um escritório e trancaram o escritório. E a partir daí começaram a fazer o roubo no interior da loja de departamentos. Segundo as informações preliminares, cerca de 300 aparelhos celulares possam ter sido roubados ontem no final da tarde, início da noite, aqui na cidade de Imperatriz, além de todo o dinheiro que estava no interior do caixa. Aí as pessoas que ficaram presas dentro do escritório conseguiram, através de um aparelho que estava com uma pessoa, de um telefone, acionar um familiar. E esse familiar acionou a polícia. Nesse meio termo, os assaltantes acabaram saindo da loja de departamentos. Fugiram, tiveram apoio de um carro que já estava estacionado previamente em um ponto estratégico e daí tomaram rumo até agora ignorada. A polícia só conseguiu ser acionada por volta das 19h30, 20 horas, através do alarme de segurança da loja. A partir daí, Polícia Militar, Polícia Civil, a Guarda Civil Municipal montou toda uma operação logística, fechou ruas e avenidas próximas a esta loja, no centro comercial da cidade, e conseguiu entrar no interior da loja, libertando as pessoas que estavam feitas de reféns. Mas os ladrões já tinham fugido. Infelizmente, uma ocorrência registrada ontem aqui na cidade de Imperatriz. As pessoas que foram feitas reféns, funcionários, enfim, foram encaminhados para a Delegacia Regional de Segurança, foram tomados os depoimentos. Esse caso deverá ser encaminhado para a Delegacia de Roubos e Furtos, que a partir de agora está na investigação. Ainda ontem à noite, as polícias começaram a trabalhar para tentar desvendar esse crime. Por meio das câmeras de segurança, já conseguiram ali identificar alguns dos participantes desta ação bastante ousada, registrada no fim da tarde desta terça-feira, início de noite, aqui na cidade de Imperatriz, a segunda maior cidade do estado do Maranhão. Adalberto. Obrigado, Marcelo Júnior, direto de Imperatriz com as notícias lá da região Tocantina, ligado com a gente aqui no Bom Dia Maranhão. Você é Imperatriz, recebendo o nosso abraço de toda a equipe aqui do Bom Dia Maranhão, viu? Olha, daqui a pouco no próximo bloco o John Coutrin vai falar de política. Fique ligado já já. O John Coutrin falando de política aqui, dos bastidores da política aqui no Bom Dia. Atenção, você que é motorista de aplicativo e você motorista YetGo. Escuta só esse recado. A YetGo vai dar 20 litros de gasolina por semana para o motorista que fizer mais corridas. É isso mesmo, 20 litros por semana. Além de ganhar dinheiro, você ainda ganha gasolina. Então já sabe, não se cadastrou ainda? Baixe o aplicativo da YetGo na Play Store ou App Store e saia rodando por aí. Motoristas YetGo, mantenham o aplicativo ligado, hein? E não percam nenhuma corrida, porque o motorista destaque do mês vai ganhar um prêmio especial. Para qualquer lugar que você vá de YetGo. Vocês ligaram com a gente nessa manhã de quarta-feira, estamos juntos aqui na TV Difusora com muita informação no Bom Dia, que a informação não para. As agências do INSS na capital estão autorizadas a realizar perícias médicas a partir de hoje. Quem tem os detalhes para nós é o Eduardo Ericeira sobre esse assunto importante. Inclusive, não esqueça, hein? Atendimento voltou, mas com agendamento, atendimento presencial. Não é isso, Eduardo Ericeira? Olá, muito bom dia, Adalberto. A gente vai mostrar aqui a situação da dona Rejane. Ela estava até agora há pouco aguardando aqui, agora já se encontra ali na porta, foi chamada finalmente. Ela percebe-se que ela sofreu um acidente, finalmente ela vai conseguir fazer a perícia médica. Até agora há pouco ela estava aguardando aqui na calçada, não podia ficar muito tempo em pé, então foi chamada aí desde maio. Segundo ela, a gente conversou com ela desde maio que ela aguardava essa perícia médica. Finalmente, hoje foi retomada, a gente está acompanhando essa situação desde o início da semana, desde a segunda-feira, quando teve a abertura aqui da agência do INSS no Parque do Bom Menino, só que foi passada uma vistoria, né? E só agora que foi retomada a perícia médica. Muitas pessoas já aqui na porta, a gente chegou por volta de 7h15 da manhã aqui, Adalberto, telespectadores, e por volta de 7h20, após a nossa chegada, da nossa equipe, aí sim os funcionários vieram para cá, os seguranças, inclusive está tendo a medição aqui da temperatura das pessoas, tudo programado. Aqui do lado de fora não está acontecendo distanciamento social. As pessoas estão aguardando aqui na calçada, lá dentro até que depois que tem acesso na parte interna, ali na porta está tendo sim um distanciamento social, organizado aqui pelos funcionários do INSS, mas aqui do lado de fora as pessoas estão tendo que ficar
próximas umas às outras, e sim aquele distanciamento social adequado, que é o que pede ainda uma das recomendações por conta da pandemia. Conversei também com muitas pessoas aqui na fila, ali está chegando um cadeirante, muitas pessoas que disseram que vieram para cá em busca justamente da perícia médica. A gente imagina que são várias pessoas que vão procurar esse atendimento agora, justamente por conta que o atendimento estava parado muitos meses, aí um grande tempo, grande período já com a paralisação desse serviço, e muitas pessoas agora, uma demanda reprimida, que estavam precisando da perícia médica, estão vindo aqui até a agência da Previdência Social do INSS, do Parque do Bom Menino, que está funcionando aqui na capital São Luís. De acordo com as informações repassadas pela assessoria, 7 agências essa semana estarão abertas para atendimento. Desde a segunda-feira aqui na capital maranhense, essa aqui próxima ao Parque do Bom Menino, e também na regional de Imperatriz, que envolve os municípios de Antiga do Maranhão, São Domingos e Presidente Dutra. E também a previsão de Grajaú e Balsas também realizarem esse tipo de atendimento ainda esta semana. A gente lembra que as pessoas devem vir para cá, para qualquer tipo de atendimento, não só para a questão de perícia médica, mas para qualquer atendimento, fazendo o agendamento. Não adianta vir para cá sem fazer o agendamento, porque não vai ser atendido. Essa informação, inclusive, a gente teve na segunda-feira, quando teve a oportunidade de conversar com a gerência regional responsável aqui pela capital São Luís, como em todo o país tem sido assim. Tem que haver esse agendamento pelo telefone 135 ou então pelo aplicativo Meu INSS. Tem que fazer esse agendamento para aí sim ser atendido aqui sem nenhum tipo de problema. Você percebe que ali tem um funcionário que está inclusive chamando aqui o nome das pessoas, que são as pessoas que fizeram esse agendamento, que estão aguardando o atendimento. Logo depois a pessoa passa pela porta principal, há a medição da temperatura por parte do segurança, e lá ali na porta tem a questão do distanciamento social, para que não haja aglomeração dentro da agência quando as pessoas entrarem para resolver a sua demanda. Tá ok, Adalberto? A gente volta com você aí no estúdio do Bom Dia Maranhão. Obrigado, Eduardo Ericeira. Imagens ao vivo da agência do INSS, você viu aí, mostrando várias pessoas aí com atendimento. Você vê aí, ó, as pessoas, ainda há pouco entrou um cadeirante, né? Nós mostramos, pessoas que estão precisando muito da perícia médica, esse tempo inteiro parado. Imagina a situação, hein? Durante todo o período da pandemia, e de volta hoje, pelo menos nessa agência, a informação que temos, a perícia médica agendada. Então é preciso que faça o agendamento, não esqueça disso. Vamos para o intervalo? No próximo bloco, reunião com representantes de partidos acerta detalhes para o debate da TV Difusora com os candidatos a prefeito em Caxias. Na política ainda, prefeito de Bom Jardim é afastado por 120 dias, assunto para John Coutrin, no quadro de política. E vamos falar de esporte também. Hoje é o dia do primeiro jogo da final do Campeonato Estadual entre Sampaio e Motoclube. Expectativa para o Super Clássico hoje. E tem Libertadores da América com clássico Grêmio Internacional ao vivo na TV Difusora para você. Os gols do Flamengo também, já depois do intervalo pela Libertadores. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado, agora para falar sobre eleições 2020. Uma reunião com representantes de vários partidos aconteceu para definir detalhes sobre o debate com os candidatos a prefeito de Caxias. Vamos ver. Representantes de 7 dos 8 candidatos a prefeito de Caxias compareceram. A direção do Sistema Difusora de Comunicação apresentou as datas e as regras do debate. Essa é uma premissa, né, das emissoras, né, de televisão. Nós temos que cumprir essa função social e oportunizar ao cidadão, ao eleitor, né, esse momento em que ele tem contato com as propostas, né, e tudo aquilo que o candidato quer levar para essa eleição majoritária, né? Foi decidido ainda que os debates serão mediados por jornalistas das outras praças do Sistema Difusora de Comunicação. Será o primeiro debate entre os candidatos à prefeitura na história de Caxias, 5º maior colégio eleitoral do Maranhão. Foi feito o sorteio da ordem de posicionamento dos candidatos no estúdio para o debate, que vai acontecer dia 23 de outubro. E agora o próximo passo é fazer a homologação junto à Justiça Eleitoral para que a gente possa
dar início aos debates e às sabatinas. A TV Sinal Verde também vai promover sabatinas com os candidatos a prefeito e os telespectadores poderão participar fazendo perguntas pelo WhatsApp do Boa Tarde Caxias. O que ele espera do candidato, né? Quais são os problemas que a cidade tem, que na visão do eleitor, do nosso telespectador, ele quer que seja resolvido? Os debates serão transmitidos também pela Rádio Sinal Verde e redes sociais. Estaremos lá em Caxias com o debate dos candidatos a prefeito da cidade, uma oportunidade importante de ouvir as propostas dos candidatos, enfim, em um espaço democrático. E a gente sabe que lá em Caxias os candidatos com certeza terão um comportamento equilibrado, onde as propostas serão apresentadas à população e, claro, vão aproveitar esta importante oportunidade. Hoje nós vamos acompanhar o perfil de mais 4 candidatos a prefeito de São Luís. Lembrando que nós estamos exibindo o perfil por ordem alfabética. Eduardo Brade tem 44 anos e é natural de São Luís. Ele é advogado e está no primeiro mandato de deputado federal pelo Maranhão. Anteriormente, foi eleito por 2 mandatos como deputado estadual. E esta é a segunda vez que Eduardo Brade concorre à Prefeitura de São Luís. O Podemos conta com o apoio do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, Partido Social Cristão, o PSC, Partido Social Democrático, o PSD, e o Partido da Mobilização Nacional, o PMN. Franklin Douglas tem 47 anos e é formado em Comunicação e Direito pela Universidade Federal do Maranhão. Ele também possui mestrado e doutorado em Políticas Públicas pela UFMA. Esta é a primeira vez que ele concorre à Prefeitura de São Luís. O pessoal não fez coligações para as eleições deste ano. Reastes Dias tem 49 anos, natural de São José de Ribamar, é professor de História da Rede Pública Municipal e Estadual. Em 2018, Reastes Dias foi candidato à vice-presidência do Brasil na chapa com Vera Dias. Ele também é cofundador do movimento Hip Hop Quilombo Urbano, fundado em 1989, sendo uma das mais antigas organizações do hip hop do Brasil e do movimento Hip Hop Colombo Brasil. O PSTU não fez coligações para as eleições. Natural de São Bento, cidade a 299 quilômetros de São Luís, Geisael Max tem 41 anos. Ele é jornalista, publicitário e apresentador de televisão maranhense. Esta será a primeira vez que ele disputa um cargo público. O partido não fez coligações. Amanhã a gente encerra essa série com o perfil de outros candidatos à prefeitura da capital maranhense. Nós vamos acompanhar agora a agenda de compromissos dos candidatos a prefeito de São Luís para esta quarta-feira. Rubens Júnior, pela manhã, participa de café da manhã no bairro de Fátima. Visita um pastor no bairro Tirirical. À tarde tem agenda interna. Às 5 horas tem reunião no Cujupe com agentes de saúde. À noite tem plenária virtual com artistas do Maranhão e participa de reunião no bairro de Fátima. Neto Evangelista participa na sessão plenária da Assembleia pela manhã. À tarde, reunião com representantes do Sindicato dos Agentes de Trânsito. Ainda no horário da tarde, tem entrevista a uma emissora de TV. E à noite, reunião com um pré-candidato a vereador na Vila Maranhão. Duarte Júnior, pela manhã, tem reunião com representantes da coligação Resgate o Amor pela Ilha. Também pela manhã, participa de sessão na Assembleia Legislativa. À tarde, reunião com equipe de pré-campanha. E à noite, entrevista a um programa de rádio e Bora Resolver Emprego e Renda. Os demais candidatos não divulgaram até o momento a agenda para o dia de hoje. A gente agora tem a participação do colunista de política, John Coutrin. Bom dia, John. Bom dia, Daberto. Bom dia a todos. Ô, John, após o governador Flávio Dino pregar a união da esquerda, o Ciro Gomes reagiu, mas reagiu com ataques? Com ataques ao próprio governador Flávio Dino. Ninguém entendeu aí essa postura do ex-governador, ex-presidente da República, Ciro Gomes, porque eles se dão muito bem. O Flávio com o Ciro se dão muito bem, eles dois sempre, nunca tiveram nenhum tipo de rusgas. E dessa vez o Ciro parece que não gostou muito de uma fala primeiro, da aproximação do Flávio com o Lula. A gente sabe que o Ciro Gomes tem um ódio, né, muito grande do PT e do ex-presidente Lula por conta da eleição passada. Aí, tanto é que ele não participou do segundo turno. Ele acha que o PT aí trabalhou para tirar o PSB da coligação dele na eleição passada. Bom, dito isto, o Flávio, nós falamos ontem que o Flávio pregou a união das esquerdas, né? Já o Flávio defende aí que os partidos de esquerda já estejam unidos
desde agora, já trabalhando um segundo turno em 96 cidades no país. Ele avalia que é importante, independente de ter, no primeiro turno, alguns candidatos diferentes de partidos da esquerda, de outros partidos da esquerda, mas ele avalia que já deve se pensar nesses candidatos, desses partidos que for para o segundo turno, desses partidos de esquerda, os demais apoiarem. Então é isso que o Flávio trabalha, já pensa e defende. Só que o Ciro não gostou muito e ontem, uma entrevista ao jornal Valor Econômico, o Ciro Gomes afirmou que o Flávio preferiu, digamos assim, em outras palavras, se acovardar, fugiu da luta, né? Porque aqui em São Luís o Flávio não está apoiando ninguém, ou desapoiando, apoiando ou desapoiando, segundo o Ciro, porque aqui, aqui em São Luís nós sabemos, temos o Rubem Júnior, que é candidato do PCdoB à Prefeitura de São Luís, mas o Flávio declarou neutralidade no primeiro turno, porque nós temos outros nomes também que fazem parte da base de apoio, partidos da base de apoio do governador. Tanto é o Neto Evangelista, o próprio Duarte Júnior, Glésio Moisés, são alguns desses candidatos aí, por exemplo, da base do governador. O Ciro avalia que, ao contrário do Flávio, que fica em cima do muro, segundo ele, que fugiu da luta, ele acha importante aí que se tenha, os candidatos possam ter o apoio, né, dos seus líderes desses partidos. Okay. Então, aí o Ciro reagiu com Adalberto com críticas e ataques ao governador. E para concluir isso, mostra mais uma vez que o Ciro desagrega, o principal, né, elo de desagregação ali desse movimento aqui de esquerda. Ele acaba afastando, né, todo mundo, como na verdade deveria unir. Fica claro que vai ser difícil realmente unir vai ser todo difícil. mundo, né, nessas eleições. Ô, John, o Wellington, do curso, que é do PSDB, o PSDB vai com o Braide para as eleições para a definição do partido. Mas um membro do partido, que é o Wellington, que inclusive gostaria de ter sido candidato a prefeito, mas o partido não apoiou, a gente contou toda a história aqui, a novela toda aqui, fez agora críticas ao próprio Braide, é isso? Fez. O Wellington, mais uma vez, ele foi ontem à tribuna da Assembleia e fez críticas ao Eduardo Braide. Ele disse o seguinte, que quem conhece o Braide não vota no Braide, né? O Wellington, ele que ainda não se posicionou aqui nas eleições de São Luís, ele não é mais candidato, a gente já sabe toda a história. Ele disse que quem ele apoiar, o Wellington do curso disse que quem ele apoiar irá para o segundo turno, na avaliação do Wellington. Mas a gente sabe aí que o Wellington parece ter perdido o time, né? Ele tem demorado muito a se posicionar, aí fica todo o tempo rememorando, né? Essa questão que já foi até decidida do PSDB. Acho que ele deveria pensar para frente, né? Esquecer o que já passou, e pensar para frente, e fica aí desse mistério, quem vai apoiar, conversa com um, conversa com o outro, e na verdade pode até aí perder o timing. Talvez não seja tão decisivo assim numa eleição aqui em São Luís, ao ponto de levar um candidato para o segundo turno. A gente sabe aí que os votos dele, as últimas pesquisas mostram, já diluíram entre alguns candidatos, talvez não tenha nem tanto peso assim, se ele demorar demais. John, a pedido do Ministério Público, a Justiça determinou o afastamento do prefeito de Bom Jardim, Francisco Alves de Araújo. Nós temos inclusive um vídeo aqui do promotor, Fábio Santos, falando sobre o afastamento do prefeito. A gente vê o vídeo, depois você comenta. Vamos ver o vídeo. Vamos lá. Da comarca de Bom Jardim, ofereceu ação de improbidade contra o prefeito Francisco por desvio de aproximadamente 11 milhões de reais da saúde pública. Dentre vários vícios identificados nas licitações, tinha um direcionamento para as duas empresas contratadas e, inclusive, o prefeito colocou a sua irmã como responsável pela aquisição dos medicamentos e por certificar se os medicamentos foram entregues. Além disso, havia várias dificultações na produção probatória e, em virtude do pedido do Ministério Público, em sede de agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça, nesta data, afastou o prefeito do cargo pelos seus atos de improbidade praticados. João Coutrinho, a situação do prefeito bastante complicada. Né? O prefeito de Bom Jardim afastado, já uma determinação para a Câmara Municipal tomar as providências necessárias, Adalberto, né, em relação a quem irá assumir a Prefeitura de Bom Jardim. E como ele falou, né, ali, direcionamento de licitações para aquisição de medicamentos, inclusive a própria irmã, prática e nepotismo, participando aí, fazendo inclusive acordos políticos para beneficiar aliados ali, com medicamentos, atendimentos hospitalares na cidade de Bom Jardim. A assessoria do prefeito informou que, claro, vai recorrer, já que é uma liminar dessa decisão da Justiça. Obrigado, viu, John? Obrigado, até amanhã.
Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão nessa manhã de quarta-feira. Olha, em Caxias, vários cursos profissionalizantes estão sendo oferecidos. Uma oportunidade importante, principalmente num período como esse, né, gente? Tempo de pandemia. Quem tem detalhes pra gente é a Raquel Souza, que fala ao vivo lá da região dos Cocais, está no leste maranhense e participa com a gente aqui do nosso Bom Dia. Ô Raquel, boa notícia essa, hein? Pois é, bom dia a você, Adalberto, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Pois é, uma oportunidade ótima aí para quem ficou desempregado ou para quem está buscando uma capacitação profissional. É que o Serviço de Aprendizagem Industrial, o SENAI de Caxias, está com inscrições abertas para os cursos de pintor de obras imobiliárias e assistente administrativo. O início das aulas está previsto para começar na próxima segunda-feira, dia 28 de setembro, e se estende até o dia 24 de novembro, no turno noturno e presencial. As inscrições devem ser feitas na recepção do prédio, né, do Senai em Caxias, que fica aí localizada na Rua Loreto, no bairro de Nis Silva, no horário de 1h até as 5 horas da tarde e das 6 horas da noite até as 22 horas. Para pintor de obras, né, os interessados devem ter idade de 18 anos completos e estar cursando ou concluído o ensino fundamental. Já para assistente administrativo, o interessado deve ter 16 anos de idade completos e ensino fundamental. Lembrando que devem ser apresentados os documentos originais, cópia do RG, CPF e comprovantes de escolaridade. Adalberto. Obrigado, Raquel, pelas informações e até amanhã. Até amanhã. E, portanto, a Raquel, direto da região dos Cocais, falando com a gente aqui no Bom Dia Maranhão, ao vivo, trazendo sempre informação para você. Vamos juntos, vamos que vamos. Hoje tem transmissão aqui do SBT, num super clássico entre Internacional e Grêmio, pela Libertadores da América. Por isso, agora a gente vai falar de esporte da maior competição do continente. Antes de falar do jogo do Internacional com o Grêmio, a gente fala da rodada de ontem da Libertadores da América. O Flamengo superou os desfalques por conta da Covid-19, venceu ontem o Barcelona de Guayaquil. A gente tem as imagens, inclusive, aqui desse jogo do Flamengo ontem pela Libertadores da América. Aí o gol do Pedro, primeiro gol do Flamengo, o Flamengo fez 1-0 e depois um golaço que você vai ver, olha só, o gol, a gente vai ver o gol do Arrascaeta, um golaço que o Flamengo marcou, a gente vai ver, o Flamengo fez 2-0 para cima da equipe lá de Guayaquil. O Flamengo fez 2-0 e aí depois tomou esse gol aí do Martinez. Portanto, o Flamengo venceu pela Libertadores da América, resultado importante. A gente viu aí essa vitória do Flamengo em cima da equipe lá do Equador, não é? Vencendo o Flamengo, portanto, na Libertadores da América. A Arrascaeta fez um golaço, você viu aí nas imagens, belo gol realmente, sabe tudo. E eles dedicaram, inclusive, esse jogo de ontem àqueles jogadores que estavam ausentes da partida, que foram, inclusive, aí, deram positivo no teste da Covid-19, não é? O São Paulo ontem perdeu para o LDU por 4-2 e complicou sua situação na competição. O quadricolor vai ter que decidir sua sorte na Argentina contra o River Plate. Pra você ter uma ideia da dificuldade, o grau de dificuldade de São Paulo aí na Libertadores da América, inclusive tem um saldo muito baixo de gols. A equipe do São Paulo está praticamente fora, portanto, da próxima fase da Libertadores. E hoje é dia de Superclássico na Libertadores. Grêmio e Internacional se enfrentam com transmissão da TV Difusora. Vamos ver a reportagem. O Grenal muda o Rio Grande do Sul. Quer uma prova? A torcida organizada do Inter desrespeitou o isolamento social e alugou um barco para poder chegar perto do centro de treinamentos pelas águas do Rio Guaíba. A intenção era apoiar os jogadores durante o treino desta segunda-feira, a 2 dias do clássico pela Conmebol Libertadores. A cena pra lá de inusitada abre a semana de tensão em Porto Alegre. O clássico é um dos jogos mostrados pelo SBT na quarta-feira. A ansiedade é tanta que as palavras são poucas. O técnico do Inter, Eduardo Cudê, preocupado com o desgaste dos jogadores, diz que vai usar só os que estiverem menos cansados. Temos que trabalhar com jovens, disponer de los jovens. O Inter lidera o Grupo E na Libertadores, mas vai levar um tabu a campo no Beira-Rio. Ele não vence o Grêmio há 2 anos. Neste período, foram 9 partidas de invencibilidade gremista. E nem assim, Renato Gaúcho está mais tranquilo. Ele tem 5 jogadores titulares lesionados e não vence uma partida há 3 jogos, seja pelo Brasileirão ou Libertadores. Tudo isso levou o treinador do Grêmio a criar uma regra nova.
A ordem que eu dei para o departamento médico do Grêmio hoje, a partir de hoje, não sai mais nenhuma notícia dentro do clube. Nenhuma notícia sobre qualquer tipo de jogador. A semana está cheia também para o Atlético Paranaense, que na quarta-feira disputa a liderança do Grupo C com o Colo-Colo, em Curitiba. O Palmeiras vai ao Paraguai enfrentar o Guarani, em jogo que o SBT também mostrará com exclusividade na TV aberta. É um jogo importante, né? O Guarani tem 6 pontos, nós temos 9, né? Jogo muito na força física. Vamos para lá, vamos ter que jogar e fazer um bom jogo. Acho que nós temos condições de chegar lá e fazer um bom jogo como fizemos em La Paz. O Santos viaja ao Equador para encarar o Delfim, lanterna do Grupo G. Todos os brasileiros com jogos decisivos, mesmo ainda na fase de grupos. Mas até quem rodou o mundo atrás da bola sabe que o Grenal é único. Se for numa Libertadores da América, então... Uma série de detalhes são trabalhados durante a semana, mas com até mais ênfase do que nas semanas de outros jogos, porque o Grenal, como eu já disse a vocês, é diferenciado de qualquer jogo em qualquer lugar do mundo. Vai ser um jogão, não tem a menor dúvida. O Palmeiras, portanto, como você viu aí, pega o Guarani do Paraguai. Hoje o Atlético Paranaense joga em casa contra o Colo-Colo do Chile pela Libertadores da América. A gente vira a chave para falar de Campeonato Maranhense de Futebol, porque hoje Sampaio e Moto começam a decidir quem vai ficar com o título de campeão, hein? As duas equipes se enfrentam a partir das 8h30 da noite no Estádio Castelão. É a primeira vez que o estádio será palco de uma final sem a presença da torcida por conta da pandemia. Você já está vendo aí imagens do jogo do Sampaio, do treino do Sampaio Corrêa ontem. A equipe tricolor realizou o único treino antes da decisão na tarde de ontem no CT José Carlos Macieira. Antes da atividade, o técnico Léo Condé teve uma longa conversa com o grupo, destacando a importância do título para a equipe e a necessidade de entrar em campo, claro, com foco total durante os 90 minutos. Para os jogos decisivos do campeonato, o técnico não poderá contar com o zagueiro Joécio e o volante Ferreira e ainda o atacante Pimentinha, que não foram aí inscritos para a competição. O goleiro Gustavo fala agora sobre a expectativa para o clássico de hoje à noite. Vamos ouvir. A gente sabe que clássico e final de campeonato não tem favoritismo, né? Nós temos todo o respeito pelo nosso adversário, mas temos nossos objetivos e vamos em busca disso. Temos um jogo muito importante, né, para o clube e vamos em busca desse título para o torcedor boliviano e para nós também. Hoje eu me encontro 100% recuperado, né, o departamento médico do clube fez um grande trabalho, o Richelli, o Vinícius me recuperaram juntamente com o meu treinador de goleiro Ferreira e hoje eu me encontro 100% para essa partida de quarta-feira. Sampaio vai precisar da força da recuperação do seu goleiro, ainda bem que o departamento médico trabalhou aí, como ele falou, e já está pronto para o jogo, vai para o jogo, portanto, hoje, um jogão entre Sampaio e Moto Clube. Amanhã a gente vai ver aqui as imagens dos gols, os melhores momentos do jogo do Super Clássico entre Moto e Sampaio Corrêa. No Papão do Norte também é grande a expectativa para essa final. A gente sabe que há uma rivalidade grande entre as equipes, Moto e Sampaio Corrêa. O Moto tem uma campanha muito boa, campanha excelente nesse ano de 2020 no Campeonato Maranhense de Futebol e se credenciou, aí foi o primeiro a se credenciar para a final do Campeonato Estadual para enfrentar exatamente seu arquirrival, o Sampaio Corrêa. Vamos ouvir o jogador Ramon, da equipe do Moto Clube, falando sobre esse Super Clássico e como é que está a motivação dos jogadores, inclusive, para essa partida. Vamos ver. Virou uma chave, né? No brasileiro, vamos virar a chave para a final do estadual. Sabemos que estamos vivendo uma situação muito difícil sem o público, mas se torna de um clássico, sabe que não deixa de ter a mesma atmosfera, que é uma pegada muito boa. Esperamos que no primeiro jogo dos primeiros 90 minutos podemos sair com um resultado positivo, mas respeitando a equipe do Sampaio, também que é uma equipe muito qualificada, mas também não vamos deixar de propor o nosso jogo, né? Com certeza vai ser um grande jogo aberto, as duas equipes aí, portanto, em busca desse título do estadual. A decisão começa hoje, o outro jogo é no sábado, às 7 horas da noite, no Estádio Castelão. Já o técnico do Moto Clube, Dejair, entende que a postura do time pode fazer toda a diferença na final do campeonato estadual. Vamos ouvir. Decisão, o atleta tem que ter transpiração, tem que ter vontade, porque senão não chega. E chegou o grande momento, era o momento que todos nós esperávamos. Sabemos que é um jogo diferente, é um super clássico
mas eu tenho certeza que a equipe está bem concentrada, bem focada para a gente entrar e fazer um bom jogo. Agora, claro, o torcedor ele era primordial para nos incentivar, mas eu tenho certeza que vai estar passando uma energia positiva e a gente vai fazer um grande jogo. Sem dúvida, a presença do torcedor é fundamental, mas nesse momento a saúde está em primeiro lugar. Hoje à noite, portanto, Sampaio e Moto se enfrentam no primeiro jogo, no jogo que vai apontar o campeão estadual de 2020. Amanhã as imagens aqui no nosso Bom Dia cedinho, a gente vai ter, portanto, as imagens desse jogão. Lembrando que o jogo da Libertadores é hoje à noite entre Grêmio e Internacional, para você conferir aqui pela Libertadores da América na tela da TV Difusora. Um jogão, quem gosta de futebol com certeza vai ter ligado com a gente, uma grande partida pela Libertadores da América, que é a maior competição do continente, não é? Bom, a gente vai colocar aqui na tela o tempo para a gente ver. Bom, a gente vai fazer o seguinte, vamos mostrar o tempo em São Luís agora. Ao vivo a gente mostra para você, olha só. A gente tem imagens, portanto, hoje o sol, a temperatura chegou na casa dos 32 graus, a gente falou no começo do programa, vai ser a máxima de hoje, e a gente já vê algumas nuvens aí no céu meio nublado, né? Tivemos essa semana um chuvisco aí na madrugada, a temperatura mudando. Essa semana o clima realmente mudou, o tempo mudou aqui na capital dos maranhenses. A gente viu o tempo mudando, uma situação realmente diferenciada, mas continua aquele calor, aquele chamado abafado aqui nessa nossa região. A gente vai ver agora imagens ao vivo de Açailândia, vamos falar do tempo, como é que fica por lá. Aí está Açailândia, também algumas nuvens de chuva, a gente já percebe aí no céu. Hoje por lá, a previsão em Açailândia é de sol com algumas nuvens, não chove, uma noite com algumas nuvens e a previsão é de mínima de 25 graus e a máxima chega a 38 graus, gente. Quente também, né? 38 graus de temperatura máxima em Açailândia. A gente vai girando, vai mostrando o tempo, mostramos São Luís, falamos do tempo em São Luís, também Açailândia, e a gente vai agora mostrar para você Imperatriz, que é a segunda maior cidade do estado. Será que vai chover por lá hoje? Qual é a previsão do tempo para Imperatriz, hein? A gente vai mostrar para você as imagens de Imperatriz do climaalvivo.com. Predomina por lá céu claro a parcialmente nublado, sem probabilidade de chuva. Bela imagem essa aí da região central da cidade, mínima de 24 graus e a máxima é de 39 graus. Portanto, temperatura alta também. Imperatriz, aí está, bela imagem para você ao vivo aqui na TV Difusora do nosso Bom Dia. A gente vai conferir agora na tela mais 3 cidades, a previsão do tempo para mais 3 cidades aqui para você conferir com a gente. A parceria com o LabMetos, Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Caxias, Carolina e também Colinas, a previsão do tempo. Começando por Caxias, lá na região dos Cocais, hoje, a gente tem a mínima de 24 e a máxima de 39 graus lá em Caxias. Temperatura alta também, a gente percebe que essa época do ano, essa é uma característica que a gente tem aqui, né? Em Carolina, a mínima será de 25 e a máxima vai ser de 40 graus. Temperatura também altíssima lá em Carolina. Em Colinas, a mínima vai ser de 21 e a máxima de 39 graus. É muito quente também, né? Lá em Colinas. Portanto, mais 3 cidades que a gente mostra com a previsão do tempo para você aqui no nosso Bom Dia. A parceria com o Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, o NUGEL, que é o Núcleo Geoambiental da Universidade, dando as informações nessa parceria com o Sistema Difusora de Comunicação. A gente quer lembrar que aqui no Bom Dia nós teremos várias entrevistas com os candidatos. A sabatina a gente já viu aí em Caxias, vai acontecer em Imperatriz também especial. E vamos ter os debates com os candidatos à prefeitura dessas cidades em especial. A gente vai mostrar para você ao vivo, vai trazer a informação Eleições 2020 com a cobertura completa aqui do Sistema Difusora de Comunicação. Hoje nós mostramos, inclusive, a primeira reunião realizada para um debate. Vai ser o primeiro debate transmitido ao vivo lá em Caxias. A gente mostrou para você uma reunião com os partidos políticos e assim vai acontecer, seguindo, claro, todas as normas determinadas pela Justiça Eleitoral. O Bom Dia termina agora. Outras notícias você confere no novo portal MA10. Dá uma passadinha por lá, tem muita informação, vídeo, enfim, muita informação para você lá no portal MA10. Amanhã a gente se encontra cedinho, 7 da manhã, depois do Bandeira 2. Temos imagens ao vivo da capital de todos os maranhenses para encerrar essa quarta-feira. Imagens ao vivo aqui de São Luís e a gente volta amanhã. Tchau, tchau, até lá.